Meus irmãos, hoje o reverendo Mauro está conosco. Me sinto privilegiado de poder tê-lo aqui nessa manhã. No tempo que estou aqui, é a segunda vez que ele está aqui conosco, né? E, reverendo Mauro, nós caminhamos juntos por muitos anos, todos os anos de Igreja da Lapa, nós estivemos juntos lá, com o reverendo Canelhas, que o reverendo Mauro insistia em chamar ele de chefe, e ele falava, eu não sou chefe de ninguém. Mas foi um tempo muito precioso, e eu louvo a Deus pela vida do reverendo Mauro, pela bênção que ele tem sido aqui na Igreja Presbiteriana da Barra Funda, e a minha oração é que ele seja instrumento do Senhor para falar ao nosso coração nesta manhã. Vamos orar? Pai, muito obrigado pela vida do reverendo Mauro, da sua família, que o Senhor derrame graça sobre ele, especialmente nesse momento onde ele vai expor a Tua palavra. Que a Tua mão possa guiá-lo, dirigi-lo, e o Espírito Santo fale ao nosso coração, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Biel, tem que trocar aqui isso. Vamos lá, João, por favor. Isso, foi. Muito bem, irmãos. Muito bom estar aqui de novo e poder acompanhar a vida e o progresso da igreja aqui na Vila Pompeia. São 60 anos, é isso? É isso aí. Nós temos praticamente a mesma idade. 64, nasci. Pergunta, tem alguém aqui que está desde o começo? Temos 1, 2, muito bem. E ao longo dos anos, Deus foi trazendo gente, não é? A igreja foi sendo formada pela graça do Senhor e vocês chegaram aqui aos seus 60 anos. E eu sei que vocês estão aqui desde o começo, ou alguns que estão há mais algum tempo, 5, 10, 15, talvez 30 anos. Eu sei que vocês têm diferentes histórias para contar, vocês viram muitas coisas acontecerem. Viram aqueles que foram fiéis, viram aqueles que foram infiéis. Estavam no nosso meio e que não eram dos nossos. E muitas vezes, irmãos, a igreja de Jesus, ou o chamado povo de Deus, e ao longo da história da Bíblia, do Antigo Testamento, a gente vê isso várias vezes, a gente vê o povo se rebelar, como eu acabei de falar para as crianças. E lá no Antigo Testamento, o povo que era povo de Deus era o povo de Israel, que ao longo da história se dividiu em duas nações, Judá no Reino do Sul e Israel no Reino do Norte, depois que eles ocuparam a terra prometida que Deus havia prometido a Abraão. Por muito tempo, eles se dividiram e formaram duas nações. O Reino do Norte rebelou-se contra o Senhor de cara. Nunca foi um reino de gente crente no Deus verdadeiro de fato. Os primeiros reis já foram idólatras, já se rebelaram contra o culto, contra a adoração e contra tudo que Deus havia dito e ensinado na sua lei. O Reino do Sul durou mais tempo. Deus preservou e levantou reis e líderes que durante algum tempo mantiveram a sua fidelidade ou trouxeram o povo de volta à fidelidade a Deus. Mas o fato é que o coração era duro. O coração do povo era um coração, muitas vezes, o Senhor fala isso, incircunciso. Um coração que não queria ouvir a voz de Deus. Chega no período do profeta Jeremias, Deus finalmente decreta, coloca o ponto final dizendo, vocês vão para o cativeiro. Vocês serão disciplinados, vocês vão para a Babilônia. Eu vou levantar um povo contra vocês e esse povo vai vir com força, com guerra, com sangue e vai levar vocês para uma terra estranha, uma terra que vocês não conhecem.
As profecias são muito duras, irmãos. Jeremias 25, essa terra virá a ser um deserto, um espanto. As nações vão servir o rei da Babilônia. Mas sempre vem a promessa: sucederá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, eu vou castigar a Babilônia e eu vou trazer vocês de volta. Jeremias 29, certamente que passados 70 anos vos visitarei, cumprirei para convosco a minha boa palavra. Jeremias 27, agora pois entreguei todas essas terras na mão de Nabucodonosor, rei da Babilônia. E a gente vê então que Deus manda seu povo para um cativeiro. As razões foram diversas. No livro do profeta Jeremias, eu estou citando bastante Jeremias porque ele é o profeta do cativeiro, que vai para o cativeiro, né, num certo sentido, ou que profetiza durante a ida do cativeiro. E nós estamos expondo na igreja Jeremias. Começamos no capítulo 1, chegamos agora no capítulo, hoje no 19. E aí então a gente vê que o povo foi idólatra. O povo foi apóstata. Aquela nação virou uma nação de injustiça, de opressão. Eles rejeitaram os profetas, rejeitaram o próprio profeta Jeremias, jogando Jeremias no fundo do poço. Eles profanaram o culto, eles criaram falsa adoração. Houve um rei, logo antes do cativeiro, chamado Manassés, que ele chegou a queimar os seus filhos a Baal. A Moloque. Terrível isso. E tudo isso levou a esse cativeiro. A cidade foi destruída, os muros foram derrubados, o templo foi queimado, os palácios, todas as instituições foram destruídas. E às vezes a gente fala assim, pastor, todas as instituições, o templo, o palácio, e a gente não consegue relacionar isso. Deixa eu falar uma relação. Imagina que aconteça uma situação no Brasil. E a sua igreja que você ama, o lugar da reunião do povo de Deus, seja destruído. A sua casa seja queimada. Os seus filhos sejam mortos. E os que sobraram sejam levados para uma terra distante. E aí aquela nação que era a nossa nação, que era o Brasil, aquela igreja que era a nossa igreja, aquela cidade que era a nossa casa, não é mais. Tudo isso, irmãos, aconteceu com o povo de Deus. Segundo a profecia, segundo aquilo que Deus havia dito, aconteceria. E eles então ficaram por vários anos naquele cativeiro. Um povo minúsculo, uma nação que desapareceu no mapa, e uma nação que era sujeita a ser esquecida e apagada da história. Vocês já pararam para pensar quantas nações já sumiram da história? Já ouviram falar dos hititas? Quem foram os hititas? Cadê? Algumas permaneceram. Quando se fala no Egito, a gente fala desde aquele antigo Egito até o Egito atual, mas é uma nação ainda. Mas houve nações e nações e nações que simplesmente sumiram do mapa. Israel era candidato a sumir do mapa, porque eles eram quase que, eles eram mínimos. Se você pegar hoje um mapa entre todos os grandes países que estão ali, Israel ou aquela região é esse ponto minúsculo que está aí no meio. Eles eram perdedores, eles haviam desaparecido. Quem é que se preocupa? Quem é que se lembraria de uma nação minúscula como aquela 70 anos depois que eles foram levados embora? E a resposta é Deus. Porque Deus havia cuidado daquele povo, escolhido aquele povo, trabalhado aquele povo e dito: vocês vão ser o meu povo e eu vou ser o Deus de vocês. Então, primeiro Deus levantou a Babilônia, mas da mesma forma como Deus levantou a Babilônia, Deus depois levantou os persas. E os persas vieram e cativaram, tomaram a Babilônia. E depois dos persas terem tomado a Babilônia, eles aplicaram uma nova política.
o rei persa, mais especificamente, isso se encontra aí no capítulo 1 do livro de Esdras, um rei chamado Ciro, rei da Pérsia, ele mudou a política de Estado e de governo. Ele pegou todos os povos que haviam sido cativos anteriormente e disse para cada um desses povos: vocês podem voltar para a terra de vocês. Ele achava que ia ser mais bem sucedido no seu domínio se cada um ficasse na sua própria terra. Então, logo no começo do livro de Esdras, aparece essa palavra, no primeiro ano do reinado de Ciro, que é o rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias. Essa profecia também foi dada pela boca de Isaías, 200 anos antes. O Senhor despertou o espírito de Ciro, o rei da Pérsia, que ordenou que se proclamasse em todo o seu reino e que se pusesse por escrito o seguinte: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar um templo em Jerusalém que fica em Judá. Aquele dentre vocês que for do seu povo, que o seu Deus esteja com ele, e ele suba para Jerusalém, que fica em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que está em Jerusalém. Veja bem, Ciro não é um crente, mas Deus usa os incrédulos para fazer cumprir a sua vontade. O Senhor está no controle da história. E essa é uma das primeiras coisas que a gente precisa aprender, irmãos. Deus sempre esteve, Deus está e Deus estará no controle de toda a história. Eu vou fazer uma confissão de pastor aqui. Quando eu sou chamado para pregar em aniversário de igreja, eu tenho uma dificuldade imensa. Porque eu sou acostumado a pegar os livros da Bíblia e ir do começo ao fim. Aí quando eu tenho que pregar um sermão isolado assim, eu fico meio perdido. Eu falo assim, o que eu vou pregar? E 2 ou 3 domingos atrás, eu fui pregar em Brasília, no aniversário de uma igreja lá. E eu escolhi esse texto. Eu estava falando sobre esse tema e na minha frente tinha gente de todos os partidos, de todas as instâncias governamentais que você pudesse imaginar. E foi importante falar para aquele povo, falou, olha, hoje você pode estar no governo, você pode ser um que saiu do governo. Eu quero que você lembre uma coisa, nós não dependemos de governos, nós não dependemos de um Estado, nós dependemos de um Senhor que controla a história. E esse povo, então, por causa do decreto de Ciro, projeto de lei número 001 daquele ano, aprovado pelo Congresso Nacional da época, que não existia, o povo de Israel deveria voltar para a sua terra. Para quê? Para reconstruir o templo e para reconstruir a vida naquele lugar. Por isso é que o livro de Esdras e a sua mensagem são sobre reconstrução, reforma, recomeço. E o capítulo 2 de Esdras, que nós vamos explorar aqui hoje, é sobre a lista dos que retornaram do cativeiro. O hall de membros da igreja que estava na Babilônia e que se tornou o hall de membros da igreja em Jerusalém. Finalmente, então, chegamos no nosso texto. Vamos ler os primeiros versos do capítulo 2. Eu não vou ler o capítulo todo, nós vamos ler alguns blocos e eu vou explicar o sentido deles. Diz assim a palavra do Senhor em Esdras 2, 1 a 5. Estes são os filhos da província que voltaram do cativeiro, do meio dos exilados que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha levado para lá. Eles voltaram para Jerusalém e para Judá, cada um para a sua cidade, e vieram com Zorobabel, Jesua, Neemias, Seraías, Relaías, Mordecai, Bilsã, Mispar, Bigvai, Reum e Baaná. Eis o número
dos homens do povo de Israel, os filhos de Parós, 2172, os filhos de Cefatias, 372, os filhos de Ará, 775. Vamos orar? Pai bendito, nós agradecemos pela Tua palavra. Agradecemos, ó Deus, porque Teu Espírito inspirou, Teu Espírito preservou, e Teu Espírito, ó Deus, ilumina a palavra, para que possamos compreender. Abençoa-nos agora na leitura e compreensão dessa palavra. Que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração, sejam agradáveis na Tua presença, Senhor meu, rocha minha, Redentor meu. Amém. Nossas igrejas, irmãos, todas elas têm um hall de membros. O primeiro hall de membros, ele consta na primeira ata, na ata de organização da igreja. Chegou a ter curiosidade de ir lá ver, Wagner? Foi lá dar uma olhada ou não? A gente vai lá olhar, quem será que estava aqui? Quem será que começou essa igreja 60 anos atrás? E aí, ao longo do tempo, esse rol vai sendo acrescentado nas atas do conselho, não é? Aqueles que são acrescentados, aqueles que são excluídos por razões diversas, por morte, por rebeldia, por disciplina, por desaparecimento, acontece, não é? E aí, às vezes, a gente pergunta, e talvez Wagner não conhecesse os nomes dessas pessoas que estiveram aqui 60 anos atrás, mas alguns outros que estavam aqui no começo, se você chegasse lá e perguntasse, você conheceu essa pessoa? Talvez algum diria sim. E na nossa descrição a gente fica caladinho, mas a gente fica com a vontade de saber como era essa pessoa, o que ela fez, qual foi o papel dela. Ou você lê numa ata uma exclusão e o secretário de ata não foi muito claro, você fica pensando lá, o que será que aconteceu? O fato é que esse rol de membros e essa lista de membros, ela é um testemunho daquilo que Deus fez ao longo do tempo nessa história. Ao chegar aos 120 anos, reverendo Wagner me convide para vir pregar, a gente vai descobrir sobre vocês aqui, sobre os que estão aqui hoje. E assim a igreja do Senhor Jesus vai tendo os seus registros e os seus testemunhos ao longo da história. Talvez a pergunta que eu deva começar e que é a que eu vou encerrar também, essa meditação, é o que a gente vai descobrir sobre você como membro da Igreja Presbiteriana aqui na Vila Pompeia daqui a alguns anos, provavelmente quando nós não estivermos mais aqui. Eu quero então ler esses blocos. Se você observar aí na sua Bíblia, você vai ver que ele é dividido por categorias. A primeira parte da lista, que foi essa que a gente começou a ler, no verso 2 diz assim: eis o número dos homens do povo de Israel. Então eles listam todo o povo, a maioria do povo dividido pelas suas diferentes famílias e tribos. E quando você progride na lista, você vai ver que começam a aparecer algumas categorias. Então eu quero chamar você para ler agora o verso 36. Olha o que diz o verso 36. Os sacerdotes, os filhos de Jedaías, da casa de Jesua, 973. Os filhos de Pazur, 1247. Os filhos de Arim, 1017. Se você pegar e contar, e eu não vou atentar necessariamente aos nomes aqui, mas aos números, você vai descobrir que naquela leva dos primeiros que retornaram do cativeiro, porque houve outras levas de retorno, voltaram para Jerusalém 4.289 sacerdotes. E o povo todo, verso 64, eram 42.360 pessoas. Então, se você fizer uma continha básica, e eu não sou matemático, mas eu espero ter acertado, os sacerdotes eram praticamente 10% de todo o povo.
Então, se você imaginar, era mais ou menos um pastor para cada 10 crentes, 10 membros, contando que o pastor seja crente também, né? Então, nós temos aí 10% desses homens, que é o maior grupo do retorno, que volta para Jerusalém. Sabe por quê, irmãos? Porque havia uma paixão que estava governando o coração desses homens. Os sacerdotes, eles estavam na Babilônia e certamente eles tinham uma função, mas eles não poderiam e não podiam cumprir completamente a sua missão, o seu chamado, a sua vocação. Por quê? Porque os sacerdotes, eles eram encarregados de instruir o povo na lei de Deus, e na lei de Deus estava instituído lá no livro de Levítico todo o culto de Israel. E o culto de Israel, ele era todo absolutamente em torno do tabernáculo e depois do templo. Ora, o templo havia sido destruído e eles eram proibidos por Deus de fazer quaisquer daqueles sacrifícios fora do templo. Então, uma vez fora, eles na verdade perderam a sua função ou a sua missão principal. Agora eles têm a oportunidade de voltar, de regressar e de reconstruir o templo. Sabe por quê? Porque as suas vidas na sua missão, elas faziam sentido diante daquilo que Deus havia lhes dado como vocação. Então, o motivo do retorno dos sacerdotes é que eles desejavam servir no altar do templo restaurado, o que eles não podiam fazer no exílio. Eles não podiam fazer aquilo que nós chamamos de culto público. Recentemente, irmãos, nós passamos por um cativeiro. O que foi a pandemia, se não um cativeiro para o povo de Deus? Não é porque nós ficamos presos em casa, não. Mas é porque nós estávamos impedidos de corporativamente adorar. E deixa eu dizer, teve muita igreja que fez culto online. Eu não sei se vocês chamaram o culto assim, mas eu me recusei a chamar de culto online. Sabe por quê? Porque não é culto. Culto é a presença física do povo de Deus para levantar uma só voz em adoração. É isso que nos faz igreja. Não existe igreja sem culto, não existe igreja sem adoração, não existe igreja sem comunhão, não existe igreja sem o sacramento do Senhor. Nós fomos chamados para isso. E isso que havia no coração dos sacerdotes, essa paixão que governou o coração dos sacerdotes, é a paixão que deve governar o coração do povo de Deus. Deus desenhou, irmãos, Deus nos deu o culto, Deus nos deu a adoração pública, Deus nos deu o dia do Senhor, para que nós pudéssemos juntos reconhecer quem Ele é, o que Ele fez, a sua verdade, o que Ele faz e nos dar esperança naquilo que Ele vai fazer. Sem culto, irmãos, nós estamos desorientados. Crente que não participa ativamente da adoração junto com o povo vive num cativeiro. Porque Deus desenhou todas essas coisas para que nós fôssemos ensinados. É por isso que o autor de Hebreus diz: não desprezem a reunião do povo de Deus. Mas vamos falar sério, gente. Nós somos uma geração preguiçosa.
nós usamos qualquer desculpa, às vezes até legítimas, ou às vezes nós as legitimamos para não estar no culto. Aliás, na verdade, irmãos, nós somos uma geração negligente com o culto. Nós não somos governados por essa paixão de adorar a Deus como povo de Deus. Nós somos governados pelo nosso descanso, nós somos governados pelos nossos caprichos, nós somos governados pelo nosso desleixo. Irmãos, nós mal nos preparamos para estar aqui. Mal nos preparamos para estar aqui. Nós não organizamos a nossa vida em torno do dia do Senhor. Geralmente, pastores são obrigados a fazer isso. Mas, em geral, irmãos, nós não entendemos o culto. E nós, no fim, acabamos por desprezar o culto. Nós deveríamos ser como aquele salmista do Salmo 84. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira, a minha alma desfalece pelos teus átrios. Quem poderia dizer isso aqui hoje, irmãos? Quem de nós pode dizer assim, que saudade, que vontade de adorar, que vontade de estar com o povo de Deus? Nada. A gente entra no automático, alguns entram no automático. Domingo é dia de ir na igreja, bora lá. Outros não entram nem no automático. Se der domingo eu vou estar lá. Se não acontecer nada, se minha chapinha não estragar, mas talvez você tenha coisas mais importantes para fazer no domingo. Eu já vi isso demais, gente. Chega na época do vestibular, as famílias dos crentes, os filhos têm que passar no glorioso, hoje não é mais vestibular, né? Desculpa, eu sou da outra geração, no Enem. O foco esse ano é qual? É o Enem. Então não existe mais nada, não existe culto, não existe adoração, não existe nada. Pastor, eu estou nas finais do não sei o que eu tenho que fazer. Não existe mais nada. Desprezam aquilo que Deus chama de essência, que é a adoração pública, e não somos governados mais por essa paixão. Esse livro de Paul Tripp são 52 devocionais, uma para cada domingo do ano, para preparar o coração para o culto. Eu vou ler um trechinho de ontem, que eu fiz ontem. Ele fala assim: um dos propósitos do ajuntamento semanal da comunidade da fé é nos encorajar a confrontar nossos medos e orgulho e nos confortar com o fato de que nós temos um Pai que sabe exatamente o que precisamos e que amorosamente comprometeu-se a nos dar aquilo que necessitamos. O ajuntamento da igreja não é uma assembleia de religiosos, povo independente, celebrando o seu sucesso e desfilando suas roupas novas diante uns dos outros e diante de Deus. Não. A igreja é o ajuntamento dos necessitados, dos fracos, dos quebrados e dos confusos. Mas nós somos eternamente amados e aceitos por aquele que adoramos e em quem confiamos nossa existência. Nós nos ajuntamos não porque estamos ok, e nós precisamos nos lembrar que Deus é por nós, ou nós precisamos, na verdade, nos lembrar que Deus é por nós, em nós e conosco. Porque Ele é, nós temos uma esperança gloriosa
e uma ajuda no tempo da necessidade. Você já parou para pensar no sentido do culto, irmãos? Depois de 60 anos, quem sabe você entrou nesse automático. Não, domingo, 9 horas eu estou lá, pode contar comigo. Domingo, que hora eu culto à noite? 19 horas ou 18 horas eu estou lá, pode contar comigo. Mas nós não somos mais reflexivos a respeito das coisas que Deus faz conosco, das coisas que Deus faz por nós, das coisas que Deus trabalha em nós. Então, minha primeira aplicação é essa, irmãos. Qual é a paixão que governa a sua vida? Marido, qual é a paixão que governa você como pastor da sua casa com relação ao culto público? Esposa, qual é o seu papel com relação à estruturação da sua casa e da sua família com relação ao culto público? Nós precisamos nos preparar para o culto, irmãos. Mas geralmente a gente vem no carro brigando, geralmente a gente chega atrasado, geralmente a gente chega frustrado porque não se preparou. Que Deus nos dê a paixão correta. Segundo grupo, verso 40. Verso 40, 41 e 42, diz assim: os levitas, os filhos de Jesua e Cadmiel, dos filhos de Odavia, 74. Os cantores, os filhos de Asaf, 128. Os filhos dos porteiros, filhos de Salum, Ater, Talmon, Acube, Atita, Sobai, 139 ao todo. Lembra, Deus separou a tribo de Levi para tomar conta do culto. Dentro da tribo de Levi tinha os filhos de Arão, que eram os sacerdotes. Os outros demais levitas, todos eles eram encarregados das coisas ao redor do culto. Os sacerdotes, eles eram responsáveis pelo sacrifício, pela imolação dos animais e todos os rituais. Minha conta está certa aí? Menos de 1%. Menos de 1%. Bora lá ajudar. Quem serão os diáconos? Quem serão os servidores? Quem serão os cantores? Se eu pegar e contar só o primeiro grupo, os levitas, 74. É um levita para cada 58 sacerdotes. Eu estava contando aqui quantas pessoas para que o culto acontecesse nesse domingo de manhã. Entre aqui e a cabine lá atrás eu contei 12. Mas teve muito mais gente envolvida nisso. O fato, irmãos, é que muitas vezes nós estamos atrás de um tipo de glória. Afinal de contas, ser o pastor é um negócio legal, né? Ele fica lá na frente, todo mundo fica olhando para ele. Às vezes até ser músico, né? Que, aliás, é uma das áreas que nos dá muita luta dentro da igreja. Porque mexe com o quê? Vaidade. Quantas pessoas, quiçá, já passaram por aqui, foram embora e falaram assim, não me valorizaram naquela igreja, não me reconheceram naquela igreja. Mas o papel de assistente, ele não atrai o nosso orgulho. Muitas vezes, irmãos, nós estamos preocupados com o crédito, com o reconhecimento, com o agradecimento, com o louvor, com a visibilidade. E não com serviço. A igreja vive dessas vaidades, irmãos. Tem muita coisa que a gente não faz porque as nossas vaidades estão na frente. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, em 1 Coríntios, ele diz assim, irmãos, eu não pude falar para vocês como pessoas espirituais, mas como pessoas carnais, como crianças. Eu dei leite de beber, não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês não podiam suportar e ainda não podem.
Porque são carnais. Porque se há ciúmes, brigas entre vocês, será que isso não mostra que são carnais e andam segundo os padrões humanos? É por isso, irmãos, que tinha só menos de 1% da população que eram os levitas. Continua o apóstolo Paulo, verso 4, em 1 Coríntios 3. Quando alguém diz, eu sou de Paulo, outro diz, eu sou de Apolo, não é evidente que vocês andam segundo padrões humanos. Quem é Apolo, quem é Paulo? São servos por meio de quem vocês creram. Isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, o crescimento vem de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus é quem dá o crescimento. Fato, irmãos, é que muitas vezes nós estamos atrás de um status que tem valor absolutamente zero para Deus. Terceiro grupo, e o quarto talvez aqui, que eu quero levantar alguma coisa no hall de membros dessa igreja, dos que voltaram do cativeiro, são os servidores do templo, verso 43. Os filhos de Zia, os filhos de Assufa, os filhos de Tabaote, os filhos de Queros, os filhos de Sia e os filhos de Padom, e assim vai. Verso 55. Os filhos dos servos de Salomão, os filhos de Sotai, de Soferete, Peruda, Jaala, Darcon, Gidel, Cefatias, Atil, Poqueret, Azebaim. Alguém aí vai ter filho? Olha aí. Os filhos de Ami. Todos os servidores do templo e os filhos dos servos de Salomão eram 392. O que pode ser interessante aqui para nós? São duas seções, servidores do templo. Lembra, tinham sacerdotes, depois tinham os levitas, cantores e porteiros, e aqui eram os servidores dos servidores. Esse aqui era o pessoal da construção, talvez tenham ajudado na época de Salomão a construir a gloriosa casa, eram servos dos servos. E aqui eu não quero apontar os números, mas eu quero levantar uma observação que um estudioso levantou sobre essas duas listas. 68% dos nomes dessa lista não são de origem hebraica. São nomes estrangeiros. Provavelmente gente que foi conquistada na guerra e foi levada por Davi, por Salomão. E o que eu quero levantar aqui, irmãos? Imagina esse povo escravo. Foi colocado para trabalhar, talvez nas funções mais difíceis na construção do templo. E agora, séculos depois, pela providência de Deus, o nome deles está no hall de membros da Igreja de Cristo. Eu tenho certeza que se eu perguntar os sobrenomes aqui, nós vamos descobrir os Zanelatos, os Silvas, os Oliveiras, os Pereiras, e por aí vai. Gente de toda a origem. Alguns de vocês, crente com pedigree. Olha ali, Cadu, ó. Quantos para trás, Cadu? Tem quantos pastores na família para trás, né? Hã? Isso aí, crente com pedigree. Eu sou mais vira-lata, sou primeira geração. Irmãos, é provável que alguns de vocês tenham vindo da sarjeta. Tenham vindo dos lugares mais obscuros
da vida antirreligiosa, sem piedade, sem Deus, sem graça, sem Cristo. Mas não depende de nós, não depende nem de mim e nem de você, depende da providência de Deus e da eleição de Deus. Esses escravos de guerra chegaram no meio do povo de Deus. E a igreja de Cristo, irmãos, é formada assim, não é pelo pedigree, ainda que seja gostoso ter a história da fidelidade de Deus na minha família. O fato é que na providência Deus faz aquilo que Ele quer. Paulo também escrevendo aos Coríntios, diz no capítulo 6, verso 9, ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Isso mesmo, pastor, não herda não. E aí Paulo diz, alguns de vocês eram assim. Mas Deus arrancou e trouxe para o meio do seu povo, para nos tornarmos povo santo, povo de propriedade exclusiva dele, santificados, justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. É isso que Deus faz, irmãos. É por isso que nenhum de nós olha o outro por cima, senão considerando nós mesmos menores uns dos que os outros. Essa é a providência de Deus na sua igreja. Isso nós encontramos no hall de membros dela. Próximo grupo está aí no verso 59. Diz assim: os seguintes voltaram de Tel Melá, Tel Arsa, Querube, Adã e Imer. Porém, não puderam provar que as suas famílias e a sua linhagem era de Israel. Os filhos de Delaías, Tobias, Necoda, Abaías, Cós, Barzilai e assim por diante. Verso 62. Esses procuraram seu registro nos livros genealógicos, porém não acharam. Por isso foram considerados impuros para o sacerdócio. O governador lhes disse que não comessem das coisas sagradas até que se levantasse um sacerdote capaz de decidir a questão, por meio de Urim e Tumim. Aqui estão 3 famílias que não têm nome. Olha só, eram os sacerdotes, os levitas e tal, etc. Né? Olha como é que o texto começa. Os seguintes voltaram, eles não têm identidade. O que aconteceu? Eles foram no cartório. Falei, faz o levantamento aí. Já passaram por essa? Agora pedem certidão de nascimento atualizada. Já viu isso? O que você tem que atualizar numa certidão de nascimento? Eu não sei. Mas às vezes eu preciso atualizar minha certidão de nascimento. Tá? Não é só de casamento, mas não. Tem até atualização de certidão de óbito. Creiam, mas tem. Fato é que eles foram no cartório. E essas famílias não encontraram o registro. Imagina, eles saíram da terra, certamente conseguiram levar documentos e registros, não é? Chegaram na Babilônia, passaram-se os anos, na hora de voltar, foram lá olhar na lista, eita, o nome não está aí. Não só das famílias em geral, mas havia um grupo que disseram, nós somos da família de Arão, nós somos sacerdotes. Cadê o nome no livro? Não está. Então, eles não podiam exercer o sacerdócio. Até porque, se eles exercessem o sacerdócio e não fossem de fato sacerdotes, eles contaminariam o culto. Essa é a ideia, porque eram só os descendentes de Arão que podiam fazer isso. Mas o que eu quero levantar aqui, irmãos? O que eu quero levantar aqui é que o nome dele está aqui.
Eles não foram achados lá no outro registro, mas eles voltaram com o povo de Deus. Haviam circunstâncias que trouxeram sombras e incertezas. Isso acontece na vida da gente. Às vezes, situações que não queríamos, às vezes, situações de pecado que nos impedem de determinadas coisas, mas o nome continua lá. Apesar de ser um crente com pouco pedigree, é claro que eu tenho um bom e santo orgulho de ser presbiteriano. Mas eu queria dizer, irmãos, que nós não somos os únicos crentes na face da terra. Nós somos parte de um povo maior que às vezes tem incerteza. Tem gente que é crente e nem certeza da salvação tem. Sabe por quê? Porque Deus mantém o nome no livro. O livro é dele. Às vezes a gente é tão meticuloso e esquece das coisas mais básicas. Eu ouvi um pastor contando essa história, eu achei muito boa. Diz que o ladrão da cruz chegou na porta do céu. E o anjo foi fazer o teste de fidelidade doutrinária dele. Perguntou para ele: você está aqui? Estou. Por que você chegou aqui? O cara do meu lado mandou eu vir. Mas você conhece a doutrina da justificação pela fé? Nunca ouvi falar. Qual a sua base e fundamento para vida e prática? É a Escritura? Nunca li. Como você chegou aqui? Porque o cara do meu lado mandou eu vir. Irmãos, nós chegamos lá, mesmo diante de incertezas, por uma razão só. Porque Cristo nos salva e nos manda para lá. Por último, irmãos, versos 68 a 70. Alguns dos chefes de famílias, ao chegarem à casa do Senhor em Jerusalém, deram ofertas voluntárias para a casa de Deus, para restaurarem o seu antigo lugar. Segundo seus recursos, deram para o tesouro da obra 0,5 tonelada de ouro, 3 toneladas de prata e 100 vestes sacerdotais. Os sacerdotes, os levitas, algumas pessoas do povo, os cantores, os porteiros e os servidores do templo foram morar nas suas cidades, assim como todo Israel. Gente, o povo de Israel saiu de Israel pobre e humilhado. Mas Deus havia dito, ao chegarem nas cidades, façam o quê? Orem pela paz da cidade, prosperem e vivam. 70 anos depois, muitos deles já eram ricos. Ricos. Se você voltar aí alguns versos, verso 65, eles mesmos já tinham seus servos e escravos. E agora esse povo resolveu voltar. Uma viagem de talvez 1.500 ou mais quilômetros. Sem proteção, sem escolta, sem voo da Gol noturno, sem nada disso. Não dava para pegar o leito e chegar no outro dia, não. Passaram por desertos, por perigos. Talvez eles tenham cantado várias vezes o Salmo 121. Eleva os olhos para o monte, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor.
E talvez vários pensassem assim, gente, é hora difícil, a gente vai voltar, a gente precisa chegar lá com as nossas economias, cuidar da nossa casa. Mas aqui está o sacrifício, irmãos. Na hora da dor, da mudança, eles foram generosos. Ouro, prata, eu não sei se você lembra da veste sacerdotal, mas era cheia de pedras preciosas e dos mais preciosos tecidos. Foram generosos. Daqui 60 anos, irmãos, quando a gente for ler o livro de Atas e o rol de membros da igreja da Pompeia. E alguém perguntar aqui, alguém lembra da dona Maria Silva? E às vezes eu falo um nome assim, né? Alguém acha que eu conheço alguém da igreja. Gente, eu estou só chutando aqui o nome, tá? Alguém conheceu dona Maria Silva? Ah, eu conheci. O que você lembra dela? Pastor. A dona Maria Silva era uma mulher simples. Mas ela entendia o sentido da adoração, pastor. Ela sabia o que era adorar, ela tinha uma paixão no coração por estar com o povo de Deus, por adorar com o povo de Deus. Ela era até desafinada, pastor, mas não deixava de cantar de jeito nenhum, porque ela sabia que ela dava um testemunho a respeito de Cristo quando ela abria seus lábios. Esse seu João aqui, eu conheci, pastor. Eu me lembro quando seu João chegou na igreja. Ele veio das drogas, pastor. Ele veio da sarjeta mesmo. Mas Deus mudou o coração daquele homem de um tal jeito. E depois, pastor, foi mudando a família dele, foi mudando a casa dele. Os netos dele estão aqui hoje, pastor. E esse outro aqui, seu José? Ah, pastor, seu José era um mão de vaca. Todo mundo sabe que ele tinha dinheiro, mas ninguém sabia onde estava. Irmãos, nós somos as testemunhas no rol de membro do corpo de Cristo. A primeira coisa que eu preciso deixar claro aqui nessa conclusão, primeiro, rol de membros não é o livro da vida, tá? Você pode estar com o seu nome no rol de membros, mas seu nome não está lá no livro que importa. Só Cristo escreve o nome. Aliás, Deus escreveu esse nome antes da fundação do mundo. Mas como você está aqui, você está na igreja visível, a minha pergunta para você é como é que você será conhecido nesse rol de membros? E talvez a primeira característica mais importante seja aquela: não, pastor, eu não quero ser reconhecido por nada, exceto pelo meu amor a Cristo, pelo serviço a Cristo. Eu não quero ter status. Mas que Deus nos dê paixão pela adoração, pelo culto. Que Deus nos livre da procura de status. Que nós sejamos os reconhecedores da providência. E que nós sejamos generosos em Cristo Jesus. Porque esse vai ser o seu testemunho. Que Deus nos abençoe, querido.